Olá, está começando mais um episódio do seu Consicast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. Hoje, a gestão do atendimento na pauta aqui do Consicast. Claro, a Consilig, essa empresa especializada no atendimento ao cliente, vai abordar vários aspectos com dois convidados super importantes aqui para a Consilig. Estou falando aqui do Rafael Gonçalves, ele que é o nosso diretor executivo. Rafa, obrigado pela participação. Opa, é um prazer participar contigo aqui desse Consicast. Primeiro que eu vou fazer de muitos aqui, que eu vou convidar muitos. É o primeiro de muitos. Para estar aqui comigo aqui nessa agenda, Sim. Porque falar de cliente é falar do que a gente vive, né? A gente cuida do cliente diariamente, a gente gosta do que nós fazemos. É falar de uma herança, né? Exatamente. E eu estou aqui também com a Andréia Lúcio da Costa, ela que é gerente executiva do grupo Pernambucanas Pefisa. Andréia, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de vocês e do Rafa aí, que pelo jeito sou a primeira cliente que está fazendo aqui com ele esse inaugurando, momento. Né, Rafa? Exatamente, agora daqui para frente os meus clientes aí que estão assistindo, tem que participar aqui comigo também. Já convoca os clientes. Todo mundo convocado. Vamos fazer inveja para isso. Mas a intenção é trazer um pouco de informação, corroborar com esse aspecto do atendimento ao cliente. Nós temos aqui prestador de serviço e o cliente interessado, né? Consilig e a Pernambucanas. E eu começo com o Rafa. Nessa gestão de BPO, CX, Rafa, que a Consilig tem a excelência em trazer para o cliente, conta um pouco para a gente de todo o protocolo e de todo o cuidado, não só também da Pernambucanas, mas com outras empresas do rol aqui da Consilig. Eu digo que assim, cuidar do cliente não é simplesmente um bom script e um bom treinamento. Começa lá da contratação do nosso operador. A gente tem que... a gente já traçou perfis exitosos, a gente está implantando isso nas nossas novas contratações, nosso formato de onboarding, para que a gente consiga chegar no final da cadeia, que é a ponta de prestar o atendimento de uma maneira eficiente e cuidadosa com o nosso cliente. Então, o que nós fazemos olhando para isso? Falo de NPS de dentro para fora, onde a gente cuida das nossas pessoas, engaja elas com a nossa marca, para que ela preste um bom atendimento para o nosso cliente na ponta. Agora sim, Andréia, você sente essa sensibilidade no atendimento? O que você, representando a Pernambucanas, pode falar desse atendimento amplo que a Consilig realiza? Na verdade, quando a gente vai em busca de um parceiro, né? A gente busca parceiros que tenham a mesma história, né? E o mesmo grau de importância dentro daquilo que é a cultura, né? De ambas as organizações. E aí, quando a gente veio aqui para a Consilig, a gente viu muito um ponto que para nós é importante. Não se cuida bem de um cliente se o seu colaborador não está bem. Então, a gente viu muito isso que o Rafa falou dentro do grupo de colaboradores que a gente selecionou para a nossa operação. E no decorrer, né, da parceria, a gente já está quase um ano e meio juntos. O que a gente notou bastante dentro da operação? É o cuidado e o zelo, não apenas com a minha marca, mas com o cliente que está ali na ponta, né? É fazer com que o colaborador aqui, que é Consilig, ele se engaje dentro da marca Pernambucanas Pefisa e ele entenda que ali ele está representando e ele está fazendo um papel consultivo. E é isso que a gente consegue ver na ponta quando a gente compara NPS que está em evolução, quando a gente vê uma baixa rotatividade dentro da operação, porque isso demonstra o quanto ambas as empresas estão em sinergia dentro daquilo que é o propósito. Né? E, Rafael, os números não mentem, né? Não, hoje a nossa empresa, de forma qualitativa, vou dizer, todas as nossas centrais de atendimento que nós atuamos, não tem nenhuma dúvida sobre a nossa qualidade. Quando falo em NPS, eu tenho operações em zona de excelência, não temos nenhuma operação em zona neutra. Não temos nem zona neutra e nem em aperfeiçoamento. Então, assim, eu não tenho nenhuma operação nossa hoje da Consilig, ela está fora da zona de qualidade ou de excelência, olhando para o indicador de NPS. Ou seja, nossas operações têm NPS, 100% das nossas centrais estão acima de 65. Bom, só para a gente situar a nossa audiência aqui nesse episódio, Andréia, quais são os produtos que a Consilig oferece hoje a Pernambucanas?
Acho que a gente primeiro tem um portfólio bem grande aqui já, né? Eu tenho desde os produtos, que são as parcerias da Pefisa, como também, né, o próprio produto Pernambucanas. E quando a gente veio para cá, qual foi uma das estratégias que a gente desenhou? Eu já tinha uma deficiência de um ramo sistêmico internamente, então a gente está construindo uma nova URA, onde a gente está causando exatamente isso, uma experiência que talvez não estava tão bem ali, né, no passado, a gente está reconstruindo aqui. Um modelo de qualidade também, então isso foi algo muito legal que aconteceu na Consilig, onde normalmente, quando você olha o modelo de avaliação de um contato ou de monitoria numa empresa, a gente olha processos. E a gente começou a fazer um modelo diferente. Não, eu quero avaliar exatamente o NPS. Então, assim, aquilo que não está bom, vamos olhar de uma maneira diferente. Então, a gente remodelou esse processo de monitoria, olhando do NPS, que não está tão adequado do menino, o que ele precisa para se sentir apoiado e elevar ali o padrão de atendimento. E no mais, né, Rafa, acho que a gente vem construindo É muito uma análise caso a caso. E o mais legal é que a Pernambucanas Pefisa deu uma abertura para a gente diferente, onde, assim, se eu tenho um ponto que no meu atendimento, que o NPS ele foi detrator ali no atendimento específico. Só que, na nossa avaliação, o operador, o menino, ele foi correto, ele foi ok. O ponto é mais algo sistêmico, como o André bem disse, do próprio grupo. A gente olha do contrário. O contratante não fala para mim, isso aqui é assim, meu sistema é assim, isso aqui é assim. Muito pelo contrário, a gente aponta, a gente faz os grupos de trabalho de melhoria, e aí ela constrói a melhor experiência, ou seja, nós estamos cuidando do cliente de verdade. Não é porque o sistema ou o processo em si, que é determinado pelo contratante, vai ser determinante, né, para falar assim, nós não vamos resolver porque é assim, nasceu assim. Não, muito pelo contrário. Quando temos uma questão dessa, volta para a fábrica, para resolver e ajustar o processo mais uma vez. Você tem um exemplo que você falou para mim de um cliente específico, né, de app, enfim. Sim. Eu já entro na história desse cliente. O interessante aqui é uma construção a 4 mãos. Porque a gente tem algumas relações aí de parcerias que a gente vê que você, não, mas isso é da sua responsabilidade. Isso. Não, isso é do... Então fica uma discordância ali, e aqui entre Pefisa e Consilig não existe isso, né? Quando o Rafa tem uma ideia, ele joga na mesa, eu compro a ideia, a gente vai, né, colocando ela em prática. O inverso também é verdadeiro, e a gente vai construindo essa sinergia. E é interessante esse trabalho dinâmico, né? Não há um padrão, não há um pattern definido que você atue, porque muitas empresas, elas trabalham nesse segmento. Olha, eu tenho um padrão, tenho uma regra clara do meu jogo, e eu vou seguir aqui. A Consilig ou a outra empresa precisa se adequar, e é isso. Eu acho que eu tô enxergando aqui um envolvimento muito grande dessa customização quase que diária, né? Isso aqui, quando a gente na área comercial, que é um dos meus chapéus, que dá muito mais trabalho, na verdade, dá né? muito mais trabalho, mas é gratificante, né? A gente tem um produto que chama Customer Care, e a gente faz isso de verdade, porque é nessa hora que o contratante, eu não tenho prateleira para contratante. Eu faço aquilo que ele precisa. Porque ele entende do negócio dele, e eu vou ser consultivo à medida que eu aprendo com ele. Porque eu vou entender também das dores, das necessidades que o meu contratante tem, que o meu cliente tem, né? Porque o engajamento aqui, a sinergia, ela tem que ser essa. O cliente não é da Pernambucanas, o cliente é nosso. Porque se eu não entender que o cliente é meu também, eu não vou conseguir entender do cliente. Então a gente entende do cliente, porque o cliente é nosso. Essa é a tratativa que a gente dá para esse cliente. E você sente isso, André, lá na ponta? Sim, a gente vem evoluindo bastante. Outro dia a gente teve, e eu nem te contei isso, a Pefisa, ela faz parceria, né? E uma dos nossos parceiros foi testar o atendimento. E eu não tava sabendo, enfim, é livre também, né? Tá lá o número, e ele caiu aqui, o menino atendeu e tal, e depois a gente, numa reunião, assim, olha,
a gente notou isso, notou aquilo, ele fez tudo, não sei o quê, porque tinha todo um padrão, principalmente porque estava falando de um grupo de fidelidade ali, de um plano de fidelidade. E aí eu falei assim, caramba, olha que legal, né? A gente acabou enxergando o valor, sim, não apenas eu, mas o meu parceiro do outro lado, ele conseguiu ver o valor. E tem um ponto para nós que a Consilig entrou muito no jogo, né? Para pernambucanas, hoje, não que não era importante no passado, mas isso está muito mais latente, o cliente ele está no centro da organização. Ou seja, a companhia inteira, ela está imbuída em fazer produtos, atendimentos, iniciativas voltados para o cliente. E quando a gente recebeu essa diretriz, eu me lembro disso, eu mandei um e-mail para o Rafael, falei assim, olha, é assim que a gente vai ter que tocar. E aí a gente foi fazendo esses grupos de trabalho, colocando, né, vários treinamentos, né, desde a liderança até a ponta do colaborador, e a gente vê exatamente o nosso cliente aí sendo, de fato, atendido como ele no centro do CERN. Né? E assim, é um trabalho quase que de regência, onde você começa a customizar e a ligar pontos de várias gestões, de vários atendimentos, várias frentes, né? Sim. E aqui a comunicação ela se revela muito importante entre os colaboradores principalmente, porque a gente percebe num cenário de muito turnover, você precisa cuidar muito do seu colaborador e cuidar do lado externo e do lado interno também. E passa por esse cuidado muito, né? De você trabalhar aquele colaborador e tirar, extrair dele um atendimento de excelência. E quando você fala nesse trabalho de priorizar o cliente, se eu não tiver um colaborador que entre no clima, eu não vou passar uma confiança para o cliente final. Para mim, eu acho bem gratificante quando eu entro nessa operação e eu vejo rostos que eram da primeira turma. Isso, então, para mim, é sobre isso. É sobre isso. Então, ontem eu acho que a gente estava passando, eu falei assim, essa moça, ela era da primeira turma. O primeiro foi o meu time que treinou. E aí, isso demonstra exatamente que foi a contratação certa, ele gosta do que ele está fazendo, ele está se sentindo apoiado e ele está jogando o jogo com a gente, é isso que a gente precisa. E a motivação, Rafa, é isso, é de você olhar no olho do seu colaborador e falar, ó, vem cá, o que você precisa, o que a gente pode fazer? Isso daí é cultural da Consilig, isso daí vem desde o Rodrigo Mandalite, o Reinaldo, o Adriel, eles prezam muito, principalmente o Rodrigo, né? Eu falo que o Rodrigo, ele é paizão, o pai da Consilig, né? Ele passa pelos corredores, isso marca isso deixa a gestão mais leve, deixa as pessoas mais tranquilas, porque fala assim, pô, quem passou ali é o dono da empresa que passou ali, e aí... Não, mas é o dono da empresa? É assim? Ele tá gritando, tá brincando com a gente, ele pergunta, e aí, quanto você já atendeu hoje? Ele passa no meio da operação, isso é fantástico, isso gera uma marca para a companhia que é, assim, eu particularmente gosto muito e compro, e tento fazer, eu brinco com ele, tento fazer melhor que você, porque vai ser difícil fazer igual, né? Porque ele faz muito bem esse papel. Então eu me inspiro nele nessa hora, e aí eu também passo a ter essa característica de andar nos corredores e falar com as pessoas, brincar e deixar leve, porque se você deixa o menino ali na ponta leve, tranquilo, que ele tá no lugar que não tem diferença, só tem a diferença que temos entre nós e o nosso colaborador é as responsabilidades, somente. Mas o nosso dia a dia somos todos iguais. Acolhimento, treinamento e satisfação, acho que tem que andar juntos, né? Principalmente para quem está ali na ponta, fazendo essa ponte com o cliente. Isso é importante demais, né? Importante demais. E também, mudando um pouco o cerne que nós estamos falando, tem uma outra coisa que é importante na nossa sinergia de parceria, é que as empresas, elas colaboram uma com a outra, né? Eu presto serviço para Pernambucanas Pefisa em atendimento, e em contrapartida, a gente também veste a marca, a gente coloca para os nossos funcionários disposição de cartão. Teve uma ação muito legal, porque a gente atende o Palmeiras Pay, né? Eu sou palmeirense, então... Somos palmeirenses. E aí,
deu fila, porque os palmeirenses são muitos, né? A gente só contrata palmeirenses, brincadeira. Né? Eles foram lá para pegar o cartão e sair com o cartão. E outra, a Pefisa tá dentro da nossa empresa, eles vêm aqui com tablet, ou seja, é muito fácil e rápido para abrir uma conta aqui na nossa empresa, olhando para essa parceria específica. Então a gente se completa como grupo, né? A gente desenvolve negócios juntos. Muito bem, olha, hoje é falar aqui desse atendimento que é muito valoroso e que a Consilig ela preza demais. A gente tem esse dever e essa obrigação de trazer para a nossa audiência, você que é o nosso ouvinte internauta, o nosso telespectador, e nós aqui nesse bate-papo com o Rafael Gonçalves, diretor executivo aqui da Consilig, e também a Andréia Lúcio da Costa, ela que é gerente executiva do grupo Pernambucanas Pefisa. A companhia Pernambucanas, acho que tem 115 anos hoje de existência, é isso? Aí. Foi errado? Não, 115, né? Estudei, Estamos indo opa! para 116. 116 anos. E é claro que durante todo esse tempo, a questão do atendimento passou por muitas mutações, muitas transformações. Hoje, Andréia, você tem de Pernambucana quantos anos? Olha que pergunta delicada. Eu farei 25 anos de Pernambucana. E desde a sua história, sua trajetória na Pernambucanas, o que você pode falar para a gente sobre essas transformações no atendimento e o que uma assessoria completa como a Consilig realiza ajudou no desenvolvimento de uma metodologia eficaz? É claro que é aquilo que você falou, né? 25 anos, né? Eu vou falar da minha história ali dentro, né? 25 anos, houveram inúmeras mutações no âmbito de atendimento, né? Desde a gente não ter o cartão e fazia só o crediário para o cliente lá na loja, e depois a gente envolveu, né, ter o plástico, mas o cartão só dentro, né? O cliente só comprava dentro da nossa loja, depois a gente abriu portfólio de cartão de crédito e a gente foi expandindo. Cada trajetória, você tem uma visão. Então, teve momentos que a gente focou de verdade, olhando muito mais para a expansão do que propriamente com energia mais focada em atendimento. Teve um momento em que a gente colocou muito mais uma vertente de precisamos ser uma fintech, ter aceleração, né, dentro das atividades, e com isso a gente sabe que todo mundo focado numa outra trajetória, o atendimento também pode ficar um pouco de lado, e agora a gente está na era de não, assim, para tudo e foca no cliente. E com isso, quando a gente fala de focar no cliente, não é simplesmente, eu falo isso bastante aqui, né? Eu não posso ter o cliente indo na minha loja ou indo em uma das minhas parceiras, né? Sendo bem atendido lá, e quando ele me liga, ou quando ele me aciona no chat, ou quando ele vai nas mídias sociais, eu não tenha o mesmo acolhimento que aconteceu lá aqui, porque para o cliente isso tem que ser transparente. E a gente construiu muito isso, né? Então, quando ele vai numa loja e o gerente lá da loja, ele dá o aporte que ele precisa enquanto apoio ali nas decisões que o cliente está fazendo na loja, ele também liga aqui e a gente faz esse mesmo apoio. Eu me incomodo com a dor do cliente. Outro dia eu até elogiei o Matheus, porque eu sempre falava assim, às vezes o cliente está ligando, a gente está ouvindo que ele está reclamando a dor dele, e de repente pra gente isso tá normal, e não pode ser normal, eu tenho que me incomodar. E aí a gente começou a criar uma dinâmica de assim, ó, esses foram os motivos de reclamação do dia de hoje. Voz do cliente, isso daqui a gente precisa. E aí o que eu faço? Eu pego aquilo, eu já destrincho. Poxa, esse é um problema de tecnologia, não é o atendimento que vai resolver, mas tecnologia, olha aqui, me resolve esses problemas. Esse é um problema, de repente, do produto. Então, você percebe como um apontamento que aconteceu aqui, que passou pelo atendimento da Consilig, chega até o corpo diretivo e dá a dimensão de tratativa. Com isso, o que acontece? No ganhar dos dias ou dos meses do ano, a gente vai tendo menos impacto para o cliente. E é assim que essa roda vem se movimentando, né? Cliente no centro, de verdade. Colocando o cliente no centro. Eu acredito, Rafael, que para a Consilig
sempre se moldar e sempre se adaptar às novas tendências e até determinações de um centro de inteligência mesmo da Pernambucanas aqui no caso, né, de às vezes mudar o rumo do caminho no meio ali e a adequação precisa vir em curto prazo. Né? Então eu percebo que a Consilig ela consegue se mutar rapidamente nas questões, né, nos desafios apresentados pela empresa. Conta um pouco para a gente como é que é essa dinâmica de você ter que, às vezes, parar uma metodologia que até o momento estava sendo aplicada e ter que fazer uma modificação e customizar mais uma vez o trabalho a fim de garantir mais qualidade. Cara, essa pergunta é sensacional. Eu vou responder com uma frase e depois eu completo ela. Isso aqui se chama empresa de dono. Empresa de dono. Aqui tem agilidade na tomada de decisão. Eu como executivo, eu não preciso abrir 30 chamados com empresas do mesmo segmento que se ingestam com as políticas. Eu posso dizer, porque já atuei em outras empresas, né? E aqui a Consilig me dá essa liberdade de mudar a política. A política, ela existe, tá bom. Mas assim, agora esta política, ela não é aderente ao meu contratante. Ah, mas você não tem identidade? Tem, desde que a política que nós estamos falando, que é um processo, como você bem disse, que é uma customização, não fere os princípios e valores da empresa. Sim. Então, se é uma política, se é um processo de chamado, SLA, ou é um desenvolvimento novo, temos tecnologias próprias que também nos favorece nesse sentido, CRM próprio, equipe própria. Eu não abro SLA para terceiro, chamado para terceiro. Tudo a gente resolve interno. E outra coisa, que é importante dizer, todos os meus fornecedores, parceiros, eles sabem que a condição sine qua non para trabalhar com a Consilig é ser ágil. Se ele me falar que ele tem chamado para eu abrir, se não vai resolver, não vai ter a mesma dor que eu estou tendo junto do meu contratante, ele não vai ser meu parceiro para trabalhar comigo, ele não vai ser meu fornecedor. Então, assim, a gente alinha a cadeia completa. Ou seja, para eu conseguir fazer isso, além de eu ter as minhas próprias tecnologias, a gente ser uma empresa que consegue ser ágil na tomada de decisão, dado que nós temos autonomia para fazer, temos sócio próximo. Você bate na porta do Rodrigo, o Adriel senta do meu lado, rapidamente você já está ajustando a rota ali, porque você está com a dor iminente, o cliente está aqui com você no telefone. Eu jamais termino uma ligação com um contratante meu, com a Andréia, com qualquer cliente que seja, sem uma decisão tomada na hora. Isso todos os meus clientes que trabalham comigo mencionar, tem a decisão ali, a solução. Por quê? Porque a gente tem autonomia e já sabe como é que funciona. Inclusive eu estou engajado com os sócios, tenho também um olhar de dono, entendo também o que é factível para a companhia, porque eu me coloco como parte dela também, né? Então isso facilita essa agilidade. Olha, Rafael, a hora da verdade. Andréia, como que você avalia essa definição, Rafael? Você sente isso na empresa? Olha, eu ia complementar a fala dele, mas você já me deu a palavra. Eu acho isso muito legal. Onde você, enquanto cliente, porque existe uma relação comercial aqui, né? A gente não pode negar. Sim. Mas enquanto você, como cliente, enxerga a verdade em cima da fala daquele daquele fornecedor que você selecionou. A Consilig já me ajudou em bastante coisa que exatamente o que ele falou. Dada algumas burocracias. Exatamente, dada algumas burocracias, né, de outras empresas, enfim, eu bati na porta assim, putz, eu preciso disso para ontem. E para ontem eu consegui ser atendida. E não apenas isso, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo. No momento em que a gente veio aqui para a Consilig, eu implantei a mesma operação num outro fornecedor. E nesse momento, ambas as empresas iniciaram com as mesmas quantidades de posição, enfim, um contrato muito parecido. E dada a velocidade, a agilidade, a atuação imediata, o senso de incômodo quando alguma coisa... Porque as coisas também não dão certo sempre, porque faz parte. E eu sempre falo assim, o problema não é errar, o problema é errar e corrigir rápido. E exatamente foi isso que a gente enxergou. E muitas vezes as boas ideias saem de improviso. Perfeito. E aí, olha como que isso caminhou. A gente conseguiu expandir bastante o negócio para cá.
O outro fornecedor, eu encerrei, não senti a mesma preocupação. Então, isso traz para você que o que ele está dizendo aqui não está somente escrito ou não está apenas na fala, está na execução, que é isso que tem valor, né? É isso que tem valor. E a gente vem aqui construindo essa história juntos aí. E aí, Rafa? É isso mesmo? Não é, cara. Eu olho para o contratante como parte dele também. Então, assim, se temos um problema, temos, né, um problema. E aí eu sempre falo, errar tá tudo bem. Eu só não posso nem errar de novo, né? E também demorar para resolver. Esse é o ponto. Um problema temos. Como faremos para solucionar? Eu sempre olho para frente. Até isso eu falo até com o meu time, que sem o nosso time a gente não chega a lugar nenhum, né? Então são eles que estão ali na ponta, que colaboram para que a gente também seja ágil, porque traz a dor mais rápido, assim por diante. Eu falo para eles assim, olha, errou. A gente não vamos brigar pela derrota. Vamos entender como a gente vai vencer a próxima vez. Então é assim que eu falo que a nossa gestão ela é aguda. O nosso time só anda assim, ele só anda para frente. E quem não errou, que atire a primeira pedra. E quem disse que quando você erra, você é o pior do mundo, isso não serve para aprimorar muitas coisas, né? O importante aí nesse processo é não buscar culpados, né? É aquilo que resolver ele falou. O problema. Putz, tá ali, como que se resolve? Vamos olhar para frente. Vamos juntar as forças e fazer com que esse ponto seja, né, passado, porque senão você fica com energia voltada para algo que não vai te trazer ganho nenhum. E eu acho que essa sintonia entre Pernambucanas e Pefisa deu super certo. Agora eu queria entrar numa outra situação, já que a gente está trabalhando com esse lado muito direto com o cliente, e a gente não pode negar que as novas tecnologias vieram para facilitar a vida de muita gente, novos mecanismos, novas implementações dentro do ambiente de teleatendimento. Mas eu queria saber um pouco dessa relação que a Pernambucanas, nessa metodologia, onde coloca o cliente como o centro de tudo, como que ela lida hoje com a inteligência artificial, com o lado do robô, com o lado de você trazer, às vezes, uma agilidade, mas ao mesmo tempo uma interpessoalidade, né, e uma certa até frieza. Esse é um assunto ainda que a gente vem desbravando internamente. E por que eu falo desbravar internamente, né? Porque quando eu olho para o meu público, principalmente o público da Pernambucanas, que é a minha maior massa, né? Ele é um público ainda de uma idade um pouco mais elevada e que tem muito mais dificuldade no quesito quando eu falo de tecnologia. E a gente, diante disso, a gente vem casando exatamente assim, eu vou ter a inteligência artificial, eu vou ter os canais digitais para o meu cliente, mas para aquele que deseja usar. Porque se eu tiver alguém ou algum cliente que queira falar comigo, o meu canal também vai estar aberto. Porque é isso que eu estou olhando para a individualidade, né, de cada público. Então a gente vem caminhando nessa esfera. A gente vê que alguns canais é muito bem aceito. Então quando eu falo de WhatsApp, independente da idade, o público está muito mais aderente. E ali a gente consegue fazer algumas oportunidades e provocações de atendimento diferente para o cliente, mas tem alguns canais também que a gente vê, por exemplo, chat de aplicativo, coisas que para nós, né, é mais usual, o cliente tem um pouco de dificuldade, mas a gente vem mapeando exatamente para utilizar a inteligência artificial, o meio digital para o público certo no momento adequado. E quem diria, né, Rafa, que há 2 anos atrás a gente não falava em chat GPT. Não tínhamos essa ideia do que seria a inteligência artificial. E de 2 anos para cá, essa inteligência já evoluiu de uma certa forma que a gente pode falar com uma certeza de 100% dessa água eu nunca vou beber, nunca vai ser assim, né? A gente sempre vai ter que esperar o que a tecnologia pode nos trazer no dia de amanhã. Sim, assim, por mais que, como o André disse, tem um público, né, mais sênior aí específico da Pernambucanas, só que mesmo assim a gente está mudando do nosso lado de cá, a gente está melhorando a navegação para o nosso operador, para que ele seja um especialista para conseguir apoiar na ponta
esse cliente de um perfil diferente, vamos falar assim, um perfil que não é o mais jovem, né? E, inclusive, nessa nossa nova implantação, a gente vai colocar a inteligência artificial pro operador, onde ele vai já ter essa consulta e também a nossa URA, ela vai conseguir ter esse entendimento para dar a resposta desta forma, utilizando a tecnologia do chat GPT. É, na verdade, um trabalho híbrido, então. Você tem o trabalho do atendente, do operador, do nosso colaborador, mas também ele vai ter essa mecânica de ser amparado pela inteligência artificial. Porque ele vai se tornar especialista, né? Porque, assim, sempre quando se fala de tecnologia, sempre vem um pano de fundo de vamos tirar a pessoa, vai reduzir o ponto de atendimento. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente vai ter pessoas especialistas, porque a tecnologia, ela apoia, né? E é aquela história, o humano e digital vai caminhar junto e já caminha. Hoje, no meu dia a dia, eu resolvo tudo pelo smartphone. Então, assim, já é um auxiliar, né? Já é um facilitador. Nós temos que entender que a tecnologia é um facilitador do nosso dia a dia e do nosso atendimento, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa para fazer nosso trabalho. Bom, a gente já vai se encaminhando para o final desse Consecast, mas eu queria perguntar ainda para a Andréia, nessas mais de 2 décadas aí de atendimento ao cliente, de esse olhar atento nas novas atualizações do mercado, dá para vislumbrar o que a gente vai ter no futuro em relação ao teleatendimento e esse contato direto com o cliente? Eu vou me empoderar um pouco da fala do Rafael, né? A gente ouviu, e principalmente há uns 4, 5 anos atrás, uma crença de que não haveriam mais centrais de atendimento porque iria morrer, principalmente porque não iríamos nem ter lojas físicas, né? Tinha esse conceito, não, tudo vai ser pelo e-commerce, e aí nós vivemos a pandemia e que isso ficou muito mais latente. Eu não enxergo assim também, tá? Eu acho que os pontos físicos, eles têm sim a sua importância e continuarão ali abertos para o cliente, porque tudo estará muito casado à individualidade de cada cliente. Então, eu sou uma pessoa que eu vou me sentir mais acolhida indo num ponto onde eu consiga ser atendida, consiga ver o produto, consiga pegar, enfim. E ali ter experiência do consumo. E com o atendimento não é muito diferente quando eu falo do teleatendimento. Terá aquele cliente que ele vai precisar de um apoio maior e a gente vai estar aqui aberto. Então, eu acho que é um pouco do que o Rafa falou, as coisas vão se complementando, mas não que elas deixam de existir. E com isso, a gente também vai aprimorando, porque você vai abrindo espaço para se especializar mais à medida que em cada ponto você tem a sua necessidade bem mapeada. Então, a gente vai ficando muito mais excelente naquilo que a gente presta e no atendimento que a gente quer dar para o cliente. Rafael, e você acredita nisso? Desse contato com o cliente, e você que também tem uma experiência, uma expertise nesse ramo, daqui para frente, daqui a 10 anos, as nossas experiências e esse nosso contato com o cliente, ele vai sofrer mutações mais para ter esse atendimento mais amplo e mais próximo? Eu acho que hoje já é assim, tá? Como a Andréa bem disse, no passado falavam-se em fechar lojas, não só de pernambucanos, entre outros contratantes, e hoje a gente vê o efeito contrário, abrindo-se mais lojas, inaugurando-se lojas. Eu, por exemplo, admiro quem consegue comprar um tênis pela internet. Eu não confio nem a pau em comprar um tênis pela internet. Eu gosto de ir na loja, por exemplo. Então, isso é questão de geração. Você pega o tênis, vê a textura, coloca no pé. Eu não consigo fazer. Eu admiro quem consegue chegar o tênis na casa dele e falar, parabéns, você é campeão. E aí você não serve, tem que mandar de volta. Não tem essa paciência. Eu não tenho essa paciência, então eu acho que assim, tem mais pessoas como eu. Então, a gente, como o André bem disse, nós temos que estar disponíveis aos nossos clientes, em todos os canais, ou seja, vai ter pessoas que
não como eu, que gosta de ir na loja, que ele vai no e-commerce, ele pega o produto, o tênis, e chega na casa dele. E pessoas como eu, que gosta de ir na loja experimentar o tênis. Assim, ou seja, o cerne aqui, o cliente no centro, é você dar para ele a possibilidade que cabe a ele. Sim. Você se molda a ele. Então você tem que ter todas as possibilidades. A escolha tá na mão dele, né? E você Isso é tem que tratar tá o cliente no pronto centro, para ele. Muito bem. Bom, Andréia Lúcio da Costa, gerente executiva do Grupo Pernambucanas Pefisa. Gostou da prova, Andréia? Da prosa, Andréia? Eu gostei, foi muito bom participar com vocês. Obrigada a oportunidade. Suas considerações finais, por favor, então. Vamos lá, eu acho que assim, quando a gente fala de cliente, a gente está falando de gente, né? E gente é o que move o mundo, eu sempre acredito nisso. Então, quanto mais a gente olhar para as pessoas com um olhar de respeito, cuidado, tudo vai se caminhar bem e as empresas prosperarão. E é isso que eu faço os votos, tanto aqui para a Pernambucanas Pefisa, quanto para a Conciligue. Obrigada, gente. Sucesso para nós. E o nosso diretor executivo, o Rafael Gonçalves. Rafael, estreamos aqui esse contato mais direto com o nosso cliente. Primeiro de muitos. Já pode convocar, então, aqui. Fique à vontade para convocar os próximos. Vou convocar eles pro telefone, né? Devagarzinho, né? É isso mesmo, devagar a gente chega. Assim, fiquei muito feliz, né, de participar desse primeiro. Acho que falar de cliente, de gente, Sim. é muito satisfatório para mim. Eu gosto de gente, eu brinco que eu sou o diretor do povo. Porque eu trago sempre as minhas equipes junto, porque eu acredito muito no todo mundo junto vence, né? E eu levo isso a sério, porque é muito bonita a frase. Coletivo, né? sim. É muito bonita a frase, mas eu quero ver você conseguir andar em bando. E eu sempre estou em bando, eu falo que eu sou um cara muito abençoado, que trazem sempre as pessoas certas estão do meu lado na hora certa, então acho que vai dar certo, vamos em frente aí, obrigado. Rafael, nosso regente das operações. É isso aí. Rafael, obrigado pela participação. Obrigado a você. Andréia, obrigado. Obrigada. E você, obrigado pela audiência. Até mais um próximo episódio do seu Concicast. Até lá.